que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo demônio, de um demônio impuro, que gritou em alta voz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Pode sentar um momentinho. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no ano de 2017, então faz mais ou menos 2017 anos que Jesus já esteve conosco na sua encarnação. E lá, no tempo que Jesus evangelizou, no tempo que Jesus anunciou o reino do Pai, Jesus já tinha dito muitas vezes que haverá o fim, mas que esse fim está nas mãos do Pai, e que nem ele sabia o dia e a hora. E muitas vezes Jesus também nos recomendou essa vigilância: vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então, muitas vezes Jesus falou disso. Depois São Paulo também, já um pouco mais perto de nós, São Paulo já escrevendo para as comunidades, também São Paulo já falava disso. Porque já no tempo de São Paulo tinha essa preocupação com o fim do mundo, com o fim dos tempos. Então, e São Paulo vem orientar também nesse sentido, dizendo: não vos preocupeis com isso, não vos preocupeis com o fim, porque não há como saber do dia e da hora, porque isso está nas mãos do Pai, não depende de nós. Então, por isso, quando que o mundo vai acabar, quando será o fim dos tempos, não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser depois, não sabemos quando será. Então, por isso que o próprio São Paulo também vem hoje pedir vigilância. E São Paulo então diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vem na sua casa? O dia que você souber, me avise, para ficar na minha. Porque você não sabe quando vem. Você nunca sabe quando o ladrão vem na sua casa. E de repente você pode estar lá dormindo, pode estar durante o dia, e o ladrão pode chegar na sua casa. O ladrão que é bom ladrão não vai avisar você. Olha, se todo ladrão avisasse a gente, olha, estou chegando, vou roubar você agora. Mas ele não vai avisar. Ele vai nos roubar e ele vai chegar de surpresa. Então, por isso, São Paulo também diz que o Senhor virá como um ladrão. A hora que menos esperar, isso vai acontecer. Então, por isso,
por mais que Jesus falasse, por mais que os apóstolos, sobretudo Paulo, orientasse tanto nisso, engraçado que até hoje nós vivemos com medo dessas coisas. Até hoje nós ficamos preocupados com o fim dos tempos, com o fim do mundo. E é o grande erro. Se você é cristão que vive essa graça do Cristo na sua vida, você não precisa se preocupar com o fim. Pode ser o fim a hora que for, não importa. E qual é o fim? O fim pode ser o fim dos tempos, mas o fim também pode ser até a nossa morte. Quer dizer, também a morte também é como uma primeira etapa desse fim. E nós podemos morrer também qualquer hora. Então, por isso que nós temos que estar preparados para esse momento. Então, por isso que São Paulo depois vai dizer: vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia não surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então, se somos filhos de Deus, batizado, iluminado por Cristo, e se vivemos e se fazemos com que essa luz que recebemos no batismo não se apague em nós, então não precisa ter medo do fim. Pode ser a hora que for. Então, se você vive como filho da luz, se você vive iluminado pela graça do Cristo, não há por que preocupar com o fim do mundo, não há por que preocupar com o fim dos tempos. Agora, geralmente nós temos medo da morte e medo do fim do mundo. Por quê? Porque todo mundo que tem medo da morte, medo do fim do mundo, é porque tem culpa no cartório. Alguma coisa está errada com você. Algo está errado com você. Então, quando você está com medo demais da morte, está com medo do fim do mundo, então trate de se converter. Porque então você tem algo que não está bom em você. Porque quando você tem medo da morte, medo do fim do mundo, é sinal que você vive nas trevas. É sinal que o pecado ainda toma conta da sua vida. Ora, e se eu estou no pecado, se eu estou no erro, então, aí eu fico com medo, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Agora, se eu vivo na luz, se eu vivo irradiado pela luz de Cristo, para que ter medo? Se eu quero encontrar, a gente diz tanto, reza tanto que quer encontrar o Senhor, eu quero ir para o céu, mas na hora que o céu vem para você, fica com medo, o que adianta? É engraçado que nós somos tudo ao contrário, né? A gente fica doido para ir para o céu, fica todo mundo rezando, até a escada do céu agora, mas sobe a escada e vai para o céu então. Mas na hora que subir a escada você tem medo. Então, que cristão é você? Qual é o Jesus que você busca? Engraçado que o ser humano, ele quer Deus, mas ao mesmo tempo tem medo de Deus. E pode ver que sempre na Bíblia, quando é na hora de encontrar Deus, as pessoas têm medo. É um medo, porque nós não somos capazes de confiar plenamente nele. Por mais que a gente diz que tem fé, mas na hora H, nós falhamos. E isso vale para todos nós. A gente diz que tem tanta fé que acredita no Senhor, mas basta vir a morte para você ver o desânimo. E a gente vê tudo isso, às vezes, por mais que sejamos famílias católicas, que vamos à igreja, mas basta que bata uma morte na nossa vida, aí bate o desespero. Basta aparecer uma doença, aí o desespero. E às vezes ficamos até revoltados com Deus porque apareceu tal problema. Às vezes eu já vi a experiência disso, às vezes na comunidade. As pessoas participam da comunidade, trabalham para a igreja, mas se o problema for na casa dele, aí ele revolta até com Deus. Está lá na igreja todo dia, comunga, trabalha, mas na hora que apareceu um problema na vida dele, aí ele acha que Deus, quem sabe, fez demais, foi demais. Há pouco tempo uma pessoa trabalhava na comunidade, e ele, muito envolvido com a comunidade, e aí sua mulher ficou com câncer, até morreu, e esse homem ficou revoltado com Deus, ficou lá desesperado. Então, parece que aquela pessoa diz assim, por que Deus? Se tem que mandar doença, tem que mandar para o meu vizinho, não na minha casa, lá que tem que mandar. Então parece que nós queremos sempre o mal para o outro, e acha que Deus tem que mandar o mal para o outro, não para mim. Eu trabalho para a igreja, então eu não posso receber isso. Mas quem falou que Deus prometeu isso para você? Quem falou que Deus prometeu que se você buscasse Ele, que Ele não iria te dar provação, sofrimento? Ele nunca prometeu isso para você. Então, meus irmãos, se nós queremos viver bem diante do Senhor, não vamos nos preocupar com o fim dos tempos. Agora, vamos nos preocupar realmente em ter uma vida digna, ter uma vida correta,
diante do Senhor. Como diz São Paulo, sejam filhos da luz. Então, se eu estou na luz, não há por que temer o Senhor. Se eu estou na luz, não há por que eu ficar preocupado quando que eu vou morrer ou quando que o mundo vai acabar. Para que preocupar com isso? Então, se eu não sei a hora, não sei o dia, eu vou preocupar em estar na luz. Eu vou preocupar em estar longe do pecado, longe daquilo que me leva nas trevas. Então, se eu estou bem com Deus, não há por que eu temer esse fim. Por isso que o cristão tem que estar sempre preparado. O fim pode ser hoje, pode ser amanhã, não importa. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa comunidade e que deu um vendaval, e passado esse vendaval, estava na cidade todo mundo preocupado. E morava uma senhora sozinha, muito rezadeira, que o pessoal chamava ela de beata. E passou o vendaval, o pessoal foi lá preocupado, porque a casinha dela é uma casinha muito humilde, simples. E foi todo mundo correndo lá para a casa dessa senhora, achando que tinha acontecido alguma coisa com ela, que ela tinha dado o vendaval, e a casa dela é muito simples. E ela é uma mulher de oração. Chegou lá, a chuva tinha passado, ela estava rezando. E ela disse, mas por que vocês vieram aqui tão preocupados? Eu não vi nada, eu nem vi chuva, eu estava em oração. Quer dizer, quem está com Deus não precisa temer. E aí ela dizia, por que vocês têm medo da chuva, medo do vento? O vento é do Senhor, o Senhor que dá o vento. E todo mundo preocupado. Então, meus irmãos, por isso, vivamos como filho da luz. Vivamos como filho da luz, e que se você viver como filho da luz, não precisa temer nada. Não se preocupe quando vai ser o fim. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, ou quando será. Só preocupe em trabalhar para que você viva na luz. Preocupe cada dia para que você não se afaste de Deus. Preocupe cada dia para que você não viva nas trevas, que você não viva no erro, não viva no pecado. Isso deve ser a sua preocupação. Porque se você estiver na luz, não importa a hora do fim, não importa a hora da morte. Se eu estou com Deus, para que eu vou temer Deus? Se o Senhor está comigo, para que eu vou ficar intrigado? Quando serão as coisas? Vamos ser como Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia, eu passei o meu céu aqui fazendo bem. Santa Teresinha, ela já vivia o céu aqui, porque ela dizia, eu só passei aqui fazendo bem, eu só procurei fazer o bem, então o meu céu já construí aqui. Quando você constrói o seu céu aqui, quando você constrói a sua vida eterna aqui, não há por que preocupar com aquilo que vai acontecer com você. Então, infelizmente, há mais de 2000 anos de caminhada, nós ainda vivemos na insegurança dos bens futuros. Deus promete para nós os bens futuros, mas bens que você já constrói no seu dia a dia, vivendo na luz, vivendo na graça, fazendo o bem. É aquilo que São Paulo dizia ao terminar a leitura. Por isso, irmãos, exorto-vos, edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Quer dizer, se eu vivo uma vida, edificando a minha vida, edificando a vida do outro, então eu estou construindo já a minha eternidade. E a minha eternidade já é algo que não vai começar depois que eu morrer, ou depois que o mundo acabar. A minha eternidade eu já vou construir aqui agora, fazendo bem, praticando a justiça, vivendo o amor. Então, são essas coisas que nós temos que viver. Então, por isso, meus irmãos, vamos viver voltados para o Senhor. E São Paulo também dizia, Ele morreu por nós, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Então, vê, quer nesta vida, quer morrendo com Cristo, então que você alcance a vida junto dele. Então não importa a hora e o momento, importa que a minha vida já seja uma vida voltada para o Senhor. E depois no Evangelho, nós somos colocados diante da autoridade de Jesus. Jesus que é agora colocado na sinagoga, e lá na sinagoga ele expulsa um demônio. E por que isso aconteceu? Porque Jesus agiu com autoridade. Diferente das lideranças religiosas da época, Jesus não precisava fazer outra coisa senão mostrar a sua autoridade e o seu poder. Veja que Jesus também quer usar também essa mesma autoridade sobre nós. Crer nele, ter fé nele, acreditar nele. E ele pode fazer tudo por mim. Ele pode me purificar.
mas eu tenho que acreditar nisso. Muitas vezes o povo de Israel não acreditou no Senhor. Muitas vezes as pessoas não eram capazes de acreditar que Jesus tivesse tal poder. Porque as pessoas não eram capazes de dar um passo a mais, e eles só viam aquele Jesus humano, aquele Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro. Então, tanto que, muitas vezes, por essa nossa falta de confiança. Tanto que o demônio também, parece que o próprio demônio não confiava em Jesus, que o próprio demônio disse: que queres de nós, Jesus Nazareno? Quer dizer, o fato de dizer Jesus Nazareno já estava, quer dizer, rebaixando o próprio Jesus. E mesmo o demônio desconfiando de Jesus, Jesus mostrou que ele tinha poder. Porque naquela época, quando falava de Nazaré, todo mundo pensava mal de Nazaré. Nazaré era a periferia, era o lugar dos pobres. Então as pessoas diziam: o que pode vir de bom de Nazaré? O que pode vir de bom de lá? Mas, no entanto, foi em Nazaré, foi lá que Jesus cresceu, e lá que Jesus viveu, mas é esse Jesus que é o Filho de Deus, que tem todo o poder, tem toda a autoridade de expulsar o demônio. Mas a autoridade de Jesus vale quando eu creio nele, quando eu acredito nele. Então, por isso, hoje também somos chamados a crer nessa autoridade, nesse poder de Jesus sobre cada um de nós. Com Jesus, com certeza, Jesus também quer nos purificar. Com certeza, Jesus quer nos libertar também de tantos espíritos maus que existem em nós. Mas vamos confiar na sua autoridade, vamos confiar no seu poder. Vamos confiar que Jesus pode fazer tudo isso por nós. Ele pode fazer de nós uma pessoa nova. Assim como fez esse homem que estava ali, possuído pelo demônio. Então, que nessa tarde também, participando desse momento de celebração, vamos pedir que o Senhor também purifique a cada um de nós. Que nós possamos, ao comungar daqui a pouco, sentir que esse Jesus, com toda a autoridade, com todo o seu poder, ele vai me fazer uma pessoa nova. Vai me purificar, vai me libertar, e para que eu possa caminhar na sua presença. Então, que Jesus realmente possa agir no meio de nós, agir com o seu poder e dar a sua graça a cada um de nós. E confiemos isso na intercessão de Maria. Maria é aquela que sempre nos apresenta Jesus. E certamente, olhando para Maria, obedecendo a voz do seu Filho Jesus, nós vamos ser purificados, nós vamos ser libertados e vamos caminhar na graça do Senhor. E assim possamos ser todos nós, filhos e filhas da luz, lutando contra o pecado, contra o mal e vivendo na graça. Vamos então agora ficar de pé e vamos elevar ao Senhor a nossa oração e a nossa prece.